Fala galera, estamos aqui para mais uma aula, né? E esperamos e confiamos que vocês estejam, né, acompanhando a sequência de aula. Essa será a nossa sexta aula, ou seja, vocês já tiveram 5 aulas aí para trás, né? Se você realmente não acompanhou, acompanhe, né? Em todos os vídeos eu falo isso, mas é com o objetivo realmente de incentivar o aprendizado de vocês, né, nesse momento difícil, né? Agradecemos a confiança, mais uma vez, agradecemos o apoio de todos, tá? Nós aqui, né, eu representando a Escola Técnica TVC, estamos com o objetivo de fazer de tudo da melhor forma possível para a continuação do aprendizado de vocês, tá bom, galera? Então tenha uma boa aula. Essa é a nossa sexta aula. Iremos falar sobre amarração de cargas e içamentos e manipulação de cargas, né, dando continuidade às aulas anteriores, tá bom? Então, a amarração de cargas, né, nós falamos sobre equipamentos para transportar e movimentar a carga, né? E nesses equipamentos, né, nós falamos sobre a ponte rolante, né, falamos sobre os pórticos, falamos sobre as talhas e aí sucessivamente, né? Esses são equipamentos extremamente importantes, né, para nós trabalharmos com manutenção, né, e mecânica inclusive, tá? A amarração de cargas, uma introdução aqui que o nosso material diz, né, nas atividades de manutenção, muitos serviços requerem movimentação de cargas, para tanto necessita de amarração de parte e conjuntos de máquinas, onde envolve dispositivos técnicos e grande preocupação com a segurança. Evidentemente que existem empresas especializadas com pessoal treinado para este fim e que são acionadas quando grandes volumes de cargas devem ser movimentadas. Grande variedades e itens e seus materiais utilizados e dispositivos de amarração serão tratados neste capítulo, os mais utilizados nos trabalhos de manutenção e montagem mecânica industrial. Então, a atividade, né, de manutenção requer movimentação de carga, e nessa movimentação de carga você necessita, né, amarrar essas cargas, tá? E esse é o nosso objetivo aqui nessa aula, tá bom? Que vocês consigam entender e conhecer esses principais dispositivos de amarração, né? E os cuidados que nós devemos ter, né, quando a gente é inserido nesse meio e temos que fazer alguma atividade, né, de manutenção usando esses dispositivos, tá bom, galera? Então, dispositivo de amarração de carga, nós temos as lingas, tá? Lingas aí é famosa, né? Todas as fábricas que tem movimentação de carga, né, usam, né? Movimentação de carga com pontes, com pórticos e assim sucessivamente usa as lingas, tá? São acessórios flexíveis com olhares, ganchos ou anéis nas extremidades, utilizados na amarração e movimentação de cargas, em geral fabricados em cabo de aço, corrente, corda ou cinta, como demonstra na figura 4.0, com as dimensões gerais e a capacidade de carga de acordo com a sua necessidade, tá? Então nós temos aqui os modelos de lingas, né? As lingas aqui de cabo de aço. Aqui nós temos o exemplo de linga com olhar Entrop, fabricado em cabo de aço, né? Aqui nós temos o exemplo de linga fabricada em cabo de aço também, ó. A linga com olhar, né, de aço, a linga, né, de cabo de aço e os ganchos, né? Aqui nós temos com variedades de modelos de ganchos, de olhares, né, que pode ser usado e é conhecido aí no mercado, né, com as lingas de cabo de aço. Nós temos também as lingas de corrente. O princípio de funcionamento é o mesmo, né? O objetivo também praticamente é o mesmo, né? Mas é usado corrente, em vez do cabo de aço, a corrente. Talvez a linga de corrente ela te proporciona mais, posso dizer assim, flexibilidade, né? Facilidade no manuseio, né? Facilidade na amarração, diminuição do tamanho. Às vezes a linha de corrente proporciona isso, porque a de cabo de aço muitas vezes não proporciona. Porque o cabo de aço ele é anilhado, ele é travado, né? E esse serviço
só é feito, né, com maquinários específicos, tá? A linha de correntes são fabricadas em diversos formas, né, e qualidades. As mais usadas são para carga são as correntes soldadas e forjadas. Posteriormente é feito um tratamento térmico, né, correntes de grau e ensaio de tração, né. O passo de um elo e o seu comprimento interno. Somente correntes que tenha elos com passos igual a 3 vezes o seu diâmetro pode ser utilizada para movimentação e amarração de cargas, tá bom? Então, ó, coisa importante, somente correntes que tenha elos com passo igual a 3 vezes o seu diâmetro, né, pode ser utilizada na movimentação e amarração de cargas. Esta regra se aplica pelo fato de que correntes assim construídas, quando aplicada em um ângulo reto, os elos se apoiam nos elos vazios, evitando assim que a corrente se dobre, né? As lingas podem ter uma ou mais pernas. A figura 4.2 nos mostra, né, lingas de corrente e com uma perna simples e exemplo de aplicações, né? Temos aqui as lingas com pernas simples, linga com pernas duplas, né? A gente encontra até de tripla, né? E dependendo da necessidade até com mais, tá? Então isso é muito característico da tua manipulação, na tua movimentação de carga e o tipo de carga que você irá trabalhar, né? E você caracteriza essas lingas, tá? Nós temos as cintas de amarração, também muito usado, né? As cintas também muito usado. As cintas são utilizadas para amarração e movimentação de cargas, são fabricadas a partir de fibras sintéticas, sendo as mais usadas o poliéster, poliamida e polipropileno, né? Possui vantagens quanto comparadas às correntes, cabos de aço e cordas como segue, né? Leves e fáceis de manusear, né? Fácil de condicionamento, resistente a grandes esforços e impactos, tá? Não oxida, amarrota ou encolhe, né? Não danifica a superfície da carga, ajusta com facilidade a carga, proporciona menor incidência de acidente, né? A figura nos mostra aqui os modelos, né, de cintas de amarração. Então as cintas elas proporcionam, né, essas variedades, né, de benefícios em comparado com uma linha de cabo de aço e a de corrente, né? Talvez um ponto negativo das lingas ou das cintas, né, de amarração é a questão que ela não pode estar encostado, né, em superfícies pontiagudas, né, ou com superfícies com cantos muito acentuados, né? Por quê? Porque eu vou gerar uma ideia realmente de corte, né? É um efeito faca e pode romper a minha linga, tá? Então esses cuidados a gente tem que ter. Talvez seja o ponto negativo das lingas, né? Tem a questão de temperatura também, né? As cintas são muito mais suscetíveis a esses efeitos e a esses problemas, tá bom, galera? As cintas de poliéster devem ter etiqueta azul para que sejam reconhecidas. Elas têm uma boa resistência quanto à luz e calor, também a ácidos, solventes. Ela tem também uma boa elasticidade, que faz com que seja o tipo de cinta mais utilizado, né? Ela, como não resiste à base e por isso não deve ser lavada com sabão, tá? As cintas de poliamidas devem ter uma etiqueta verde, identificação e são resistentes à base de lavagem das cintas de poliamidas. Esta no fato é que elas devem absorver muita água em ambientes úmidos, o que reduz sua capacidade, né? Esta acumulação de água pode também fazer com que em dias muito frios ela possa enrijecer e congelar e ficar quebradiça, tá? Cinta de movimentação é feita de polipropileno, etiqueta marrom, e tem baixa capacidade de carga, levando-se em conta seu peso próprio. E são pouco flexíveis, mas elas têm uma boa resistência química e são utilizadas em casos especiais. Aqui nós temos as figuras, né, de reconhecimento, né,
na verdade a tabela em reconhecimento não, de identificação, né, das cintas, tá? A tabela ilustra as cores da etiqueta das cintas e suas correspondências com a largura. Então, ó, cores de reconhecimento, né? Violeta 30 mm, verde 60 mm, amarelo 90 mm, cinza 120 mm, vermelho 150 mm, marrom 180 mm e azul 240 mm. Isso aqui é as cores de identificação de bitolas das cintas. Facilitar o trabalho, por quê? Porque muitas vezes você não vai medir, né? E isso aqui influencia diretamente nas bitolas e na capacidade de carga das cintas, tá? Nós temos também as cordas, né? As cordas também são usadas para movimentação de cargas, né? As cordas são o mais antigo tipo de linga que se reconhece. Elas são produzidas a partir de fibras que são torcidas e traçadas ou encapadas. Antigamente as fibras que se utilizavam na fabricação de cordas eram fibras naturais, como sisal ou cânhamo, né? Com o tempo essas fibras foram substituídas por fibras sintéticas, como a poliamida, poliéster, polipropileno, que por vezes são comercializadas com nomes comerciais como nylon, diolene, trevira e outros, tá? Lembre-se, cânhamo é a variedade de planta da família dos cannabis, tá? Uma vez que existem diversos tipos de fibras com diferentes capacidades, é necessário que saiba qual é a fibra. Em cordas a partir de 3 mm de diâmetro deve ter uma filaça de uma determinada cor, né, para identificar a fibra. Mas cordas abaixo de 16 mm de diâmetro são muito finas e não devem ser utilizadas para movimentação, né? Em cordas a partir de 16 mm deve haver identificação do fabricante e o ano de fabricação, tá? Para normatização internacional, as cores de identificação das fibras são cânhamo verde, sisal vermelho, cânhamo de manilha preto, poliamida verde, poliéster azul, polipropileno marrom. Então aqui também as cores de identificação, né, das fibras, o tipo de material que ela é construída aqui das cordas, tá? Nós temos também as lingas combinadas, tá? Para uma movimentação de carga, as combinações de materiais na fabricação das lingas pode resultar em uma maior durabilidade, facilidade no manuseio e também poupar as cargas, né? Cabo, corrente. Cabo usa-se para passar por baixo de cargas e a parte que envolver a carga e uma corrente de grau 8, o que, por exemplo, transporte de trefilados garante uma boa durabilidade e bons custos, tá? Então, cabo e corrente pode ter essa variedade. Então, corrente com encurtador, né? Cabo, quando o cabo é necessário para que envolva a carga, precisa também de ajustes e comprimentos da linga, usa-se esta combinação, né? O cabo com corrente com encurtador. Corrente e cintas. As cintas são utilizadas principalmente no transporte de peças acabadas ou semi-acabadas, onde a superfície não pode ser danificada. Com essas combinações, tem-se a vantagem de durabilidade da corrente e da facilidade de substituição das cintas quando necessário, fora a possibilidade de ajuste no provimento das lingas, né, usando as garras de encurtamento, né? Corrente e laço sintético, assim como a cinta, os laços sintéticos podem ser ajustados com a corrente e seus acessórios, né? Mantém boa característica no laço, o que poupa cargas, né, de danos superficiais. Então as combinações que o cara pode usar, né, aqui para movimentação de carga, né? Por exemplo, se eu uso a cinta, não quer dizer que eu só tenho que usar para movimentação de carga a cinta. Eu posso combinar a cinta com as correntes, né? As
de corrente com cabo de aço e assim sucessivamente, né? Em lingas combinadas deve-se atentar que a plaqueta de identificação seja feita de acordo com a parte mais frágil da linga. Nunca considerar a carga pelo dimensionamento da corrente, pois nesses casos normalmente elas estão superdimensionadas em relação com os outros materiais aplicados, né? Então, se eu for combinar, né, materiais diferentes, lembrar sempre da capacidade de carga, né, do menor, né? Do menor. Então, se eu estou com a capacidade de carga, por exemplo, de uma cinta, né, e uma linha de corrente, né, e eu tenho que me atentar a essas capacidades dos dois, tá bom? Nós temos que ter esse cuidado aí. Capacidade de carga das lingas, tá? Após definir qual tipo de linga deve ser utilizada nos cabos corrente, cinta, corda e combinações, deve-se também definir e dimensionar as mesmas, né? A carga deve ser transportada sem que a linga seja sobrecarregada. A capacidade escrita na plaqueta, tabela de etiqueta define a massa que pode ser elevada com a linga. Para definir carga aplicada na linga, deve-se saber se a carga será transportada por uma ou mais pernas, né, perpendiculares. Quando as cargas é aplicada em uma ou mais pernas perpendiculares de forma igual sobre a perna, pode se tornar a capacidade das mesmas. Quando as cargas não é aplicada igualmente sobre as pernas, deve-se contar com a capacidade de perna dupla, né? Se a carga será transportada com duas ou mais pernas em ângulos, quando a linga forma um ângulo, diminui-se a capacidade de perna, como mostra essa figura. Então nós temos aqui as lingas, né? Então a linga normal, sem nenhuma variação de ângulo, né, eu tenho 100% da carga. Quando eu vou variando esse ângulo, eu vou diminuindo minha capacidade de carga. Por exemplo, 60%, meu ângulo de 60 graus, quer dizer, desculpa, eu tenho uma capacidade de 86,5% da carga, né? Ou seja, se essa linga suporta 100 kg, né, e eu estou no ângulo de 60 graus, eu só vou poder carregar nela 86,5 kg, tá bom? Por exemplo, se essa linga tem capacidade para 100 kg, né, e eu estou no ângulo de 10 graus, tá? Eu só posso carregar 17,25 kg, tá bom? Aqui são exemplos, né? De acordo com essa inclinação, eu influencia diretamente na minha capacidade de carga, né? Isso também é facilmente verificado, né, nos fabricantes de linga, porque os fabricantes de equipamento de içamento, eles são muito normatizados, galera. Então eles têm uma atenção muito especial, né? Outro cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, que o cara não chega em qualquer corrente que você compra no mercado aí e vai içar carga, né? Isso você está assumindo um risco desnecessário. Os equipamentos para içamento de cargas, tá? Eles são exclusivos para isso, né? Por exemplo, eu digo para vocês um exemplo bem prático, por exemplo, uma corda que você vai no mercado e compra, né? E uma corda que o cara pratica rapel, por exemplo, né, ou que um bombeiro usa para resgate, são totalmente diferentes, né, com resistência, com um trabalho diferente, com capacidade de carga diferente, com uma rastreabilidade diferente, tá? Só para vocês terem um exemplo, a ideia realmente do içamento de carga é muito parecido com isso, tá? Lembre-se, né, recomenda-se o ângulo, angulação máxima de 60 graus em relação à vertical, ou 30 em relação à horizontal, né? Quando uma carga é assimétrica ao seu centro, a gravidade está deslocando, portanto uma perna é mais solicitada do que a outra, né? Portanto, nesses casos deve-se usar uma linga onde uma perna suporta toda a carga, tá? A figura 4.6 mostra como exemplo a forma de amarração e a capacidade de carga para lingas de cintas especificadas para 1000 kg. Para outra capacidade, basta calcular o valor final baseado na porcentagem definida. Então, ó, vertical, né, 100%, né? Usando ela amarrando a forca, 80%. Usando ela como um cesto, tá, 200%, né?
Usando ela como cesto de 45, né, eu tenho 140%. Um cesto de 60 eu tenho 100%. Direta entre 45 eu tenho 140%. Né? Direta em 60 eu tenho 100%. Forca em 45 eu tenho 112%. Forca em 60 graus eu tenho 80% da carga. O que é isso, galera? Só para a gente exemplificar. Por exemplo, se eu vou usar a cinta, né, estilo cesto, amarrando uma ponta na outra, né, eu tenho 200%. A capacidade dela é para 1000 kg, né? Se eu fizer esse tipo de amarração, eu posso carregar e transportar nela 200, o dobro, né, 200% do dobro, que dá 2000 kg, né? Por exemplo, se eu tenho um cesto, se eu fizer esse tipo de amarração aqui, que é um cesto de 45, eu tenho 45 graus aqui, né, eu tenho uma capacidade de 140%, né, que me dá uma capacidade para esse exemplo de 1.400 kg, e assim sucessivamente. Lembrando sempre, tá, eu oriento, embora isso aqui é normatizado, sempre procurar, tá, os manuais dos fabricantes, né, que é a maneira mais segura, tá, de você trabalhar e transportar as cargas de forma segura e se precavendo, né, de algum acidente. Lembrando que acidentes com movimentação de carga, né, são acidentes com probabilidade, né, de danos gravíssimos, né, morte, lesões gravíssimas. Então esse cuidado ele tem que ser sempre aflorado, né, naqueles que irão trabalhar transportando carga, quer que seja o tipo de carga, tá? Nós temos os laços, né? Os laços são formas construídas nas extremidades de cabos, cordas e cintas para amarração, né? Os cabos de aços, os laços de cabos e cordas são confeccionados com a técnica de trancamento ou prensagem de terminais, presilha. O laço das cintas é costurado, tá? O olhar traçado Flamengo, utilizado em cabos de aço, é considerado o mais seguro, pois a parte de sua resistência é dada pelo traçado e não depende exclusivamente das presilhas, né? O traçado do olhar é feito abrindo-se, portanto, o cabo duas metades separadas das pernas 3 a 3 em uma metade curva, né, para formar um olhar, e em seguida sua metade é entrelaçada nos espaços vazios, primeiro como nos mostra, né, esta figura aqui. Então aqui é um exemplo do olhar trançado Flamengo, tá? Então ó, o cara abre o cabo de aço, faz toda uma desenvoltura, né, que trança o cabo aqui no olhar, abre ele por metade, né, e dá uma volta no primeiro, como ele é feito aqui, pegou um e deu uma volta, né. Depois ele vem trançando novamente no mesmo canal aqui, que ele entrelaça um no outro, né. E aqui no final ainda dá um arremate, tá vendo aqui, finalizou, ainda dá um arremate com um olhar aqui prensado, né, para realmente garantir a resistência. Lembrando que isso aqui, esse tipo de trançado, ele gera uma resistência altíssima, né, e já gera uma segurança altíssima. E o cara ainda vem e passa aqui um olhar prensado para melhor resistência, tá? Ou posso dizer assim, segurança, tá? Os laços de cabo podem ser construídos e utilizados de presilhas, grampos, né, com parafusos e porca-travantes. Portanto, os grampos devem ser montados de forma que um mordente e prenda as pernas portante, né, como nos mostra nessa figura aqui, tá? Figura 4.8, tá? Então isso aqui é muito comum mesmo em pessoas experientes em manutenção. A gente percebe, né, o erro, né, do cara que usa os grampos para travamento do cabo de aço, né? As pessoas usam errado, né, os grampos, tá? Então só exemplo, ó. Então vamos imaginar que esse cabo de aço está passando direto aqui, tá? Essa parte de baixo, tá? Ele é o direto. E eu venho e eu quero fazer aqui um olhar aqui, né, no cabo de aço. Eu venho aqui, corto um pedaço e ele trava aqui. E eu quero presilhar, né, fazer esse olhar aqui com o cabo de aço, né? Então aqui, ó, eu venho com os grampos. Nesse caso aqui eu tenho 3 grampos, né? E aqui é uma maneira errada, né?
Professor, mas por que essa maneira errada? Porque está dizendo que o fabricante me disse para mim ter a melhor resistência, tá? E sentir dos parafusos, tá? Da parte com o parafuso do olhar, ele tem que ficar no sentido principal do cabo de aço, não no sentido da volta, tá? Olha aí, como esse aqui, ó, esse aqui está errado, esse aqui está errado, tá? Esse aqui está errado. Eu já errei muito com isso aqui, tá, senhores? Né? Eu falo, mesmo eu experiente, trabalhando em fábrica há um bom tempo, eu vim aprender isso com um bom tempo que eu trabalhava em fábrica, tá? Eu achava que sempre, às vezes eu fazia muito isso aqui, ó, colocava dois para um lado, dois outro para o outro, né? Fazia muito isso aqui, né? Aí depois eu fui estudando realmente, e com os treinamentos que eu tive, eu entendi que isso aqui são as maneiras corretas de você travar o cabo de aço, tá? Então muitas pessoas ainda erram, tá? Porque isso aqui, dessa maneira, ou dessa maneira, eu não gero resistência, eu não gero um travamento desse cabo de aço, né? Ele pode escorregar com a carga aqui e pode gerar um acidente de proporções gravíssimas, tá bom? Então a maneira correta, ó, os parafusos, a parte de cima do olhar, que passa a volta do olhar, ele tem que ficar prendendo a parte menor, né? Não onde dá a volta do cabo de aço, tá? No mínimo 3 grampos são necessários, né? Grampo pesado para a construção de um cabo de aço, de um laço, né? Com cabo de aço fino. Portanto, maior o diâmetro do cabo, mais grampos são necessários, né? Laços feitos com grampo devem ser usados apenas para uma única aplicação, devendo ser desfeitos logo após a utilização, para que não haja utilização erroneamente, tá? Então outro cuidado que a gente deve ter com os laços feitos com grampo, tá? Temos os ganchos também, talvez seja mais conhecido, tá? São utilizados nas lingas ou equipamentos de carga, ponte, porte, guincho, etc, né? São construídos em aço forjado, giratórios, né, ou fixos, né, com trava de segurança. Isso aqui é normatizado, tem que ter essa trava de segurança, porque a carga vem e entra aqui, né, e ela não pode sair com facilidade, né, ele sai mais fácil assim, tá, nesse sentido. Assim ele gera uma resistência. Então aqui tem uma mola que segura ele sempre nessa posição fechada, tá bom? Danificou isso aqui, né, ou repara, tá, você consegue reparar, ou descarta o gancho, tá? Por norma, se danificou essa trava de segurança, você tem que descartar, né, o gancho, tá? Trava de segurança para o laço são dispositivos de atracação, né, como nos mostra a sua figura. A capacidade do gancho está no centro da curvatura, tá? Então aqui no centro é onde eu tenho a maior capacidade, a capacidade realmente real do gancho, tá bom? Então, ó, segurança na movimentação de carga, isso aqui é um fator importante, né, para nós observarmos, né, a gente com manutenção e quando a gente for movimentar a carga, né. Determinação da carga, tá? Antes de iniciar a elevação, determine o peso da carga. Existe quadro, possibilidades, conhecer, pesar, calcular e suposto. O ideal é quando as peças têm o peso indicado, né, pintado na etiqueta para peças prontas. Em estaleiros é normatizado que peças acima de 1 tonelada tenha seu peso indicado. Então, muitas vezes determinar isso aqui não é fácil, né? Sempre o correto realmente é ter seu peso indicado pelo fabricante da peça, por exemplo, da máquina, para você realmente manipular de forma segura, tá? Porque essa estipulação muitas vezes ela necessita de questões muito mais técnicas, tá? Esta norma deveria ser comum em qualquer indústria, né? Fabricantes de máquinas e peças têm que se empenhar em indicar o peso de suas peças, né, e carga. Outra possibilidade de se encontrar o peso são os bordeiros ou ordem de fabricação, que devem indicar o peso, né. Pesar uma carga é o ideal, né, sem necessário o uso de balanças, não balanças de talhas, como nos mostra na figura 4.10, se de preferência com leitura digital, facilita a leitura, ou mesmo talhas com balanças embutidas, como nos mostra na figura, como mostrado, é digital no comando, tá? Então, sempre, se você não sabe, o ideal, né, seria pesar essa carga, mas a gente sabe que muitas vezes não é conseguível, né? Não é palpável essa atividade. Muitas vezes você tem que, dependendo do local, sem balanço, você tem que movimentar a carga, você tem que fazer um pré-cálculo disso tudo para você determinar essa carga, tá? Que nos mostra, né, uma balança, né, a figura nos mostra
tá? Esse tipo de balança que é usado lá para fazer o peso, né? Usando a própria ponte ou talha, né? O cara já acopla aqui, ele já nos mostra a massa da peça aqui, tá? Equipamentos de proteção individual, né? Proteção da cabeça devido ao risco de se bater a cabeça em ganchos, cargas de movimentação ou mesmo objetos parados. O capacete é indispensável em qualquer lugar onde exista a possibilidade de se machucar a cabeça. O capacete deve estar à disposição e tem de ser utilizados, né? Proteção dos pés, né? Os pés com risco de constante, pois qualquer instante pode cair objetos, né, sobre os mesmos. Quando movimentação essas prensas, prestar atenção ao operador. Outras coisas que devem cercar ele está sujeito a bater o pé em objetos pontiagudos, machucá-lo, etc. Que eu não vou me atentar muito a isso, né? Proteção das mãos, né? Arames soltos em cabos de aço sempre tem machucado as mãos de movimentadores, assim como farpas de madeiras nas cunhas e caibros, né? Cantos vivos de cargas, portanto é indispensável o uso de luvas, tá? Então aqui os equipamentos de proteção individual nós temos que usar, né? A maioria das fábricas hoje de boa qualidade de procedência, né? São itens essenciais, tá? Que são usados aí, entrou na fábrica, você já é obrigado a usar, né, esses tipos de EPIs, tá? Sinalização de operação, né? Comunicação entre operador e movimentador, né? A movimentação de carga é normalmente uma operação que envolve mais de uma pessoa, ou seja, é um trabalhador de equipe. É um trabalho de equipe, né? Quando se tem mais de um movimentador que está envolvido no processo de movimentação, um deles deverá ser feito para sinalizar o operador. Ele será o responsável pela operação. Somente ele pode sinalizar após verificar-se os outros movimentos deixaram a área de risco e se a linha está bem colocada, né? A comunicação entre operador e movimentador pode ser feita por meio de sinalização com as mãos, comunicação verbal somente quando o operador estiver próximo e possa ouvi-lo, radiocomunicação, sinalização óptica ou sonora, tá? Então esses aqui são os tipos de comunicação. Quando vai se movimentar carga que tem mais de uma pessoa, né, deve se fazer para não ter acidente, tá? Isso aqui é um ato importante, tá, senhores? Vou fazer uma ressalva nisso aqui, porque uma boa comunicação, né, pode evitar acidentes. Uma má comunicação, ela causa acidentes. Para evitar acidente, deve ter certeza que a sinalização utilizada pelo movimentador, também pelo operador, entende. Para sinalização manual ou visual, os sinais visuais mostra-se muito eficiente, porém se tem variações deste sem problema, né, contanto que a linguagem utilizada seja compreendida pelos ouvintes, né. Lembre-se, o sinalizador deve ser treinado antes da execução desta atividade, tá? A sinalização de movimentação, da movimentação, o movimentador pode sinalizar para que a carga seja depositada após ter verificado se todos os envolvidos ou não esteja fora da área de risco. O acidente sempre acontece quando o movimentador tenta rapidamente, enquanto a carga desce, preparar ou limpar a área de destino. Então, sinalização é importante, né, para a boa movimentação, né, de carga na manutenção, tá? Inspeção de cabo de aço e acessório, né, outro fator normatizado e de extrema importância para um trabalho com segurança na movimentação de cargas, tá? Devido à grande preocupação que se deposita em função da performance e a confiabilidade dos cabos de aço e acessórios, as empresas instituem e procuram desenvolver métodos e controle das condições destes componentes com o objetivo de garantir uma operação segura e não haja danos a materiais e acidentes de trabalho em uma atividade de transporte e içamento de carga, né? Algumas irregularidades que podem ser encontradas em cabo de aço, ó: arames partidos, desgastados, redução do diâmetro do cabo, corrosão, costura inadequada, variadas, né? Pernas esmagadas e mordidas, destrançamento das pernas, gaiolas de passarinho, né? Dobra, protuberância na alma, desgaste localizado, formação de saca-rolhas, né?
Periodicidade de inspeção, né? A periodicidade das inspeções deve ser determinada em função das condições de uso do cabo, né? Pelo órgão de inspeção responsável. Recomenda-se que o período sem inspeção não ultrapasse 25% da vida útil prevista para o cabo. Quando não se possui histórico da vida útil, o órgão de inspeção deve determinar se dando utilização frequência acima da recomendada. Independente da periodicidade, fixada também o início de determinação que implique na perda da resistência original do cabo deve se motivar em uma inspeção do mesmo para avaliação das condições de operação, né? O que quer dizer nessa última parte aqui? Se houve, né, um evento atípico, né, por exemplo, um rompimento de alguma coisa, né, esse cabo estava exposto, né, a uma carga que gerou um sinistro, né, por exemplo, né, aí você tem que mudar a periodicidade de inspeção desse cabo. O que esses órgãos de inspeção? Geralmente as pessoas de manutenção, né, existem umas pessoas exclusivas para isso, né, mas analisando isso no âmbito da pessoa que vai trabalhar diretamente com manutenção desses dispositivos de içamento, né. Se você é somente um operador, né, você somente operar, né, usar ele para auxiliar nas suas manutenções, você também tem que ter essa atenção, né, esse cuidado, né, porque embora essa inspeção pode ser feita, né, com um período predeterminado, pode ser que esse cabo, o cara passou hoje, ele levante indícios de rompimento amanhã, né? Então esses cuidados, analisar, verificar, ver a condição do cabo, ele tem que ser feito, ela tem que ser feita periodicamente, né, e todas as vezes que você for movimentar a carga, tá? Condições específicas, né, arames partidos deve ser substituído um cabo em serviço quando o número visível de arames rompidos no trecho mais danificado evite acima do limite. Quando houver um ou mais arames partidos em uma distância de 5, né, vezes o diâmetro externo do cabo, né, de um acessório instalado, presilhas, soquetes ou outros acessórios, deve ser adotado critério de fixador pela norma da empresa onde está instalado o equipamento. Então, lembrando sempre, né, quando tiver arames partidos do cabo de aço, qualquer evidência de arame partido no interior do cabo indica-se uma condição anormal, possivelmente devido a uma fadiga, corrosão, com ruptura, entre outros arames não visíveis. Com facilidade é necessário então realizar procedimento de inspeção visual utilizando dispositivo adequado para realizar análise interna do cabo ou inspeção eletromagnética para avaliar o número de cabos rompidos, né? O cabo deve ser substituído quando houver uma redução de 10% do valor do seu diâmetro, tá? A inspeção das costuras, a seção das costuras do cabo deve ser eliminadas e uma nova costura deve ser realizada se forem encontradas partidos nos ganchos, né? Pernas soltas e acessórios danificados com desgaste excessivo, dobras puxando para fora, corrosão, forração folgada, entre outros defeitos. Inspeção de pernas, o cabo deve ser substituído ou a conexão extremamente refeita sempre que houver encontrado pernas esmagadas, achatadas, né? Deformação, o tipo de saca-rolha, né? O eixo do cabo assume a forma helicoidal apenas se não implica, né, a perda da resistência do cabo. Esta deformação, se for severa, poderá transmitir uma oscilação durante a movimentação do cabo. Após um longo tempo de serviço, este referido pode se aplicar a um aumento de desgaste ruptura do arame, tá? Aqui nós temos outros defeitos. É necessário substituir o cabo de forma por detectar os seguintes defeitos: gaiolas de passarinho, né? Dobras, protuberâncias no cabo ou na alma, desgastes localizados, avarias por calor, queima por maçarico ou arco elétrico, conforme nos mostra essa figura aqui. Então, ó, alma saltada, tá? Tem um exemplo de defeito. Gaiola de passarinho, né? Esse é o defeito. Dobra, é uma dobra acentuada, né? Lubrificação do cabo de aço, antes de ser efetuada a lubrificação, deve se realizar correta limpeza da superfície dos cabos, evitando o uso de produtos que contêm enxofre. É necessário verificar o estado de lubrificação dos cabos. Caso perpendicular à lubrificação não seja uniforme, continua a aplicação de nova película de graxa de uso geral em cabos de aço. Deve ser de base
asfáltica, tá? Esse é o tipo de lubrificação usado nos cabos de aço. Cuidados operacionais com as cintas, né? Nunca exceder a capacidade de carga, isso aqui em todo o equipamento tem atenção. Nunca arrastar a cinta sobre o chão, piso, sobre superfícies, tá? Determine o comprimento correto das cintas para elevar a carga, respeite a capacidade, tá? Nunca reduz o comprimento, verifique se o centro da gravidade, a elevação de carga, né? Certifique-se que a carga e a movimentação fixa acima, tá? Não vou me atentar aqui a todos, né? Mas aqui são os cuidados necessários, tá? Para o bom uso, né? Quanto dos cabos de aço, quanto das cintas, de todos os equipamentos de içamentos e movimentação de carga. Galera, aqui nós findamos essa parte de movimentação e içamentos de carga, tá? Esperamos ter atingido os objetivos, né? Assista às aulas, acompanhe, tire suas dúvidas, né? Se tiver com dúvida, comente aí no canal também, tá? E nas nossas plataformas de comunicação, nossos grupos de WhatsApp aí, estamos aí para ajudar. Então, até a próxima aula e um grande abraço, galera. Falou!